Semelhança de triângulos. Na aula de semelhança de triângulos, nós vamos comparar dois ou mais triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? São os triângulos que têm os mesmos ângulos internos iguais entre si e os mesmos lados correspondentes que formam uma proporção. Então, se nós temos, por exemplo, dois triângulos semelhantes, eles não têm que ser necessariamente iguais. Eu posso ter um triângulo maior e um triângulo menor, só que desde que há essa correspondência. Por exemplo, nós temos ali na figura semelhante dois triângulos. Um triângulo com o lado A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e um triângulo qualquer A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. Se os ângulos entre eles forem iguais entre si, por exemplo, o triângulo A grande, B grande, C grande tem o alfa e o Azinho, Bzinho, Czinho também tem alfa, um tem beta, o outro também, e um tem um ângulo π e o outro também, se eles têm os mesmos ângulos iguais entre si e há correspondência e há a proporção dos seus lados correspondentes. Ou seja, vamos imaginar assim, ó, a direita do primeiro dividido pela direita do segundo é a mesma coisa que a base do primeiro dividido pela base do segundo, que é igual à esquerda do primeiro dividido pela esquerda do segundo. Essa proporção funciona. Aí eles são triângulos semelhantes. Vamos ver outros exemplos para mostrar essa proporção, essa semelhança de triângulos. Outro exemplo é aqui que nós temos um triângulo com lado 6, 8 e 12, o outro com lado 3, 4 e 6. Verifique então que 6 dividido por 3 resulta em 2. 6 dividido por 3 é 2. Assim como 8 dividido por 4 também é 2. E assim como 12 dividido por 6 também é 2. Então esses dois triângulos, eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos iguais entre si e acontece a proporção dos seus lados correspondentes. Para que a gente entenda melhor disso, vamos ver um exercício muito frequente onde é que se usa essa proporção, essa semelhança de triângulos. Muitas vezes até para encontrar a altura de um prédio, o exercício pode pedir. Para encontrar a altura de prédio, eu não vou conseguir medir essa altura do prédio. Então eu posso usar uma semelhança de triângulos. A altura de prédio, a altura de uma árvore, a altura de um poste. Normalmente ele vai pedir para a gente encontrar uma certa altura. Um exemplo disso é a figura ali, que tem uma árvore e tem uma torre. E eu não tenho como medir a altura dessa torre. Não tenho como chegar, não tenho de repente como entrar nessa torre para medir a sua altura. A única coisa que eu consigo saber é que a árvore tem 3 metros de altura. E a distância da árvore até a torre dá 12 metros. E imaginar que uma sombra dessa árvore tem ali 8 metros. Só que agora vamos cuidar que eu estou trabalhando com semelhança de triângulos. Na semelhança de triângulos, eu tenho que enxergar os dois triângulos. Vamos olhar para o triângulo pequeno ali, ó, e perceber que a base dele é 8 e a altura é 3. Quando a gente olha para o triângulo grande, todo o triângulo da figura, a base não é 12, a base é 20. O triângulo grande, a base dele é 12 mais 8, a base dele é 20. E a sua altura eu quero saber x. Então tá, estamos olhando para dois triângulos semelhantes, porque têm os mesmos ângulos iguais entre si, e vamos fazer a proporção. Pegando o triângulo grande, a sua altura, x, e pegando o triângulo pequeno, a sua altura, 3, então x dividido por 3, igual pegar a base do triângulo grande, que é 20, e pegar a base do triângulo pequeno, que é 8. Então, x sobre 3, ou seja, a altura do grande pela altura do pequeno, igual a 20 sobre 8, ou seja, a base do grande, que é 20, a base do pequeno, que é 8. Multiplicando o cruzado ou fazendo MMC, nós temos que 8 vezes o x igual a 3 vezes o 20, ou seja, 8x igual a 60. Aquele 8 que está multiplicando vai dividir 60 por 8, isso dá 7,5 metros. Então, aquela torre tem uma altura de 7,5 metros.
Então, na semelhança de triângulos, nós pegamos dois triângulos ou mais que estejam com os mesmos ângulos internos iguais entre si e fazemos a semelhança. A altura do grande pela altura do pequeno igual a base do grande, base do pequeno. Ah, mas não falou altura e base. Pode ser a esquerda dividido pela esquerda, direita dividido pela direita. É uma igualdade dessas duas frações. Então há essa proporção. Então vamos se ligar sempre nisso. Achei triângulos semelhantes, vai ter uma proporção. E quase nunca precisa daquelas três proporções. É bem como estava no exercício. Só fazer a proporção e encontrar o valor da nossa incógnita. Feito? Então, até mais. Tchau, tchau.